boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa. Muitos eu ainda não tinha visto esse ano. Feliz Ano Novo para quem eu não vi ainda. E eu gosto de pensar muito nessa simbólica passagem, né? Porque é só simbólica. A gente continua tendo questões por resolver. É sempre simbolismo que a gente se coloca como meta. E eu gosto de pensar numa frase da Joana de Ângeles dizendo que o Ano Novo se inicia todos os dias, né? Todos os dias é dia da gente renovar, da gente se propor a novos comportamentos, novos pensamentos. Todos os dias a gente recebe um dia novo para fazer dele algo diferente do que fez no anterior. A gente não precisa esperar 365 dias para que vire o ano e, ao virar, parece que tudo magicamente teria que se transformar. A gente sabe dentro do Espiritismo que nada dá saltos, né? A mudança ela é lenta. Se ela não começar pingando todos os dias, no final do ano é só simbólico mesmo. A gente só vira o número, mas a energia que a gente está administrando continua sendo a mais densa, né? Como era anteriormente. Então, que a gente tenha um ano novo todos os dias, cheio de muita alegria, de muita coragem, de muita paz, de muito trabalho com a graça de Deus. A gente tem os avisos da casa, como todos sabem, né? A casa oferece alimentos para as famílias carentes, que a gente entrega 40 em cada mês. Então, a gente toda vez precisa de muitos alimentos para compor essa cesta. Então, a gente agradece todo tipo de doação que puder ser ofertada. A gente tem, todo mês tem alguns itens que faltam mais, o que não quer dizer que a casa não aceite qualquer outro. É que às vezes aquele está faltando para compor a cesta. Mas todo o alimento não perecível é muito bem-vindo e a gente já agradece. Esse mês as prioridades são leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Então toda a programação da casa está no site, está fixada lá na nossa entrada. E a gente lembra que o curso básico de doutrina espírita tem início dia 7 de fevereiro, vai ser na quarta-feira, às 8 da noite. As inscrições são feitas a partir da entrevista, então a gente convida a todos que se interessem em conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, né? Metade da doutrina é conhecimento, né? Metade não, um terço, é baseado no conhecimento. A gente está numa doutrina que pede que você conheça. O Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: amai-vos e instruí-vos. Então, é uma forma da gente crescer. Quanto mais a gente conhece, menos ignora, menos erros comete. Enfim, a gente vai entendendo o mecanismo do funcionamento das coisas e tem mais condições de fazer coisas mais propícias à nossa evolução e à evolução do planeta. Então, é um convite que a gente faz para quem quiser participar. Enfim, vamos fazer as nossas preces, né? Que é assim que a gente começa, lembrando que o tratamento de uma casa espírita dá início à medida que a gente entra na casa, no momento em que a gente fica aqui aguardando começar o Evangelho, depois durante o Evangelho, e o passe é o final desse tratamento. Agora, o vamos ver mesmo, né? A batalha mesmo é lá fora. Então, não adianta a gente ouvir o Evangelho, tomar o passe e lá fora continuar sendo aquela pessoa antiga, né? O homem velho que o Paulo falava que a gente era. Aí não adianta nada, nem o Evangelho, nem o passe. A gente precisa iniciar essa transformação que é necessária para a gente, inclusive, manter as energias boas que recebe aqui da casa. Então, vamos fechar os nossos olhos do corpo físico. Vamos agradecendo aos nossos anjos de guarda, agradecendo aos mentores da casa, aos amigos espirituais que com tanto carinho nos recebem, aos nossos companheiros que desde o início da nossa jornada atendem pelo nome de anjos de guarda, né? Que nos acompanham durante o dia, às vezes trazendo com muita dificuldade a gente até a casa, às vezes é um dia difícil, é um dia complicado. Então vamos agradecendo a eles. Agradecendo porque a gente tem esse campo de refazimento, de reflexão, pedindo ao Pai perdão pelas faltas que ainda cometemos, força para não cometê-las mais, e muito trabalho, porque enquanto estivermos ocupados no trabalho do bem, o nosso coração cresce, o nosso espírito evolui, e a possibilidade de cometermos novos erros vai diminuindo a cada dia.
agradecidos à espiritualidade superior, como a gente nunca vai poder colocar em palavras. Vamos dizendo em silêncio a oração que o Mestre deixou. Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, o pão do Espírito, Pai, e o pão da matéria. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito em que oferecemos o nosso melhor todos os dias, para perdoarmos aqueles que nos são devedores. Não nos deixe entregues aos golpes oriundos das tentações que trazemos no peito, e livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente daquele mal que por invigilância, orgulho, egoísmo, deixamos habitar os nossos corações. Só vossa, Pai, é toda a luz que brilha no reino, todo o poder, toda a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestra de hoje vai ser dada pelo Caetano e tem como título Mudança de Rumo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que a paz de Jesus seja em todos os corações. Eu já estou assim, né? Pronto, já posso tomar os passos. Estou pronto já, não preciso de mais nada. E você, precisa de mais alguma coisa? Vou ter que ter um pouco de paciência porque a alergia, nessas alergias é complicado. Mas só alergia, tá? Um pouquinho de alergia. Alegria imensa em estar iniciando mais um ano, né, com todos vocês. Alegria de encontrar o pessoal que frequenta a casa de terça-feira, né? Já estive aqui ontem, na segunda. Daqui a pouco eu vou ver o pessoal da quarta, quinta, sexta, e assim sucessivamente. Vendo muitas carinhas aí que já passaram pelas escolas. Vocês não querem ligar o ventilador, gente? Pode ligar, na boa, tá? É uma alegria imensa ver tantas carinhas, tantos rostinhos conhecidos que já passaram pelas escolas, né? Pelo menos por mim, lá no primeiro ano, começaram no primeiro ano, sabendo que estão seguindo no segundo, alguns já no terceiro e outros já indo trabalhar. Ai, que alegria, né? Esse é o processo normal, né? Que a gente espera, e os nossos irmãos espirituais também nos esperam, que a gente saia da inércia e parta para essa ação. Como bem lembrou a nossa irmã, o curso, quando fala em curso, né? O pessoal pensa que nós vamos aprender como lidar com os fantasmas, né? Com os mortos, com os espíritos. Nada disso, gente. Você vai aprender, principalmente, a tornar-se uma pessoa melhor. Como as ferramentas que você ainda não conhece, que podem te auxiliar nessa tarefa que ela acabou de lembrar aqui, que é de nos transformarmos melhor a cada dia, esse pouquinho, nesse progresso lento, né? E tudo começa, às vezes, com você sentando aqui. Isso já é um começo, um primeiro passo. Segundo passo, ir para os cursos. Olha só. Terceiro passo, é o trabalho. Ok? Olha que bacana. E o quarto passo? Aí, né, é vocês aprendendo cada vez mais doar-se, né, na comunidade, na família, ampliar esse seu raio de ação, né, essa vibração que vocês já emitem. Vocês já emitem. Vocês vão aprender apenas a ampliar esse raio de ação. É por isso que nós fazemos o convite. Ok? Não é porque nós queremos prosélitos, né? Não é porque queremos assim, aumentar o número de espíritas, né? Que é minúsculo, né? Quantos são? 3 milhões só, né? De espíritas. 4 já? Aí já cresceu. Eu estava com 3 milhões e pouco ainda, segundo os censos do IBGE aí, né? Aqueles que têm coragem de se declarar espíritas, né? São 4 milhões então? Já, 3 milhões e 900 e tal. Aí, 3 milhões e 900, ok? Pois é, uma população aí de quanto? 150 milhões? Assim, quase, mas aí quantas crianças também não conta? Então tá. Estamos com um bom percentual, ok? Mas enfim, o nosso propósito na Casa Espírita não é realmente convidá-los para que vocês se tornem espíritas. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês também descubram a alegria de se melhorarem, ok? De trabalharem as suas energias internas, de vocês recuperarem a saúde espiritual, emocional e, finalmente, a saúde física, que é essa que tanto nós almejamos, né? Saúde física. Aí nós vamos aprender que sem saúde espiritual não há
saúde física possível, tá bom, gente? É isso, essas alegrias são essas verdades que nós vamos descobrindo só estudando, como ela disse, aprendendo, né? Dedicando um pouco aos estudos. Bom, mas nós viemos falar hoje, já que é ano novo, de mudança de rumo, né? Como ela bem disse, o ano é simplesmente ciclos, né? São ciclos menores na nossa vida integral, ok? Porque o ciclo maior que nós temos é das encarnações, né? Então o tempo, como ela bem lembrou, as horas, os dias, as semanas, os meses e o ano, são pequenos ciclos dentro de um grande ciclo que é a reencarnação, né? Esse período em que nós estamos aqui no planeta, que nós sabemos que é um tempo contado, né? Tem hora para acabar, né? Portanto, daí a necessidade de nós despertarmos o mais rápido possível, e isso também é feito pelo estudo, despertar a nossa consciência para a necessidade de pensarmos todos nós como espíritos imortais, ok? E não mais como seres materiais apenas limitados a esse plano. Não, nós somos muito mais do que isso, tá? É isso que a gente descobre estudando e nos deixa mais tranquilos para tocarmos a nossa vida. Para quê? Para vencer as dificuldades, para vencer os desafios, para não se deixar abater pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, ok? E isso você fica um pouco mais forte, ok? Então, o objetivo é esse, ok? Agora, se você vai se transformar em espírita ou não, é com cada um, ok? Como a gente já avisou, e eles sempre estão nos avisando, os rótulos não adiantam nada, na verdade. Vocês descobriram que rótulo não adianta nada? Não adianta você pregar um rótulo na tua testa, né? Ou declarar no IBGE que você é espírita, sem se modificar, sem buscar aprender, como ela bem disse, sem querer estudar, né? Sem querer avançar. Muito bem, mas hoje, quem vai nos conduzir na palestra de hoje é o Zé Carlos de Luca, ok? Esse grande orador espírita, que você já deve estar acostumado com as palestras dele na Rádio Boa Nova e em algumas casas espíritas que ele frequenta, né? André Luiz, né? Ele esteve aí na André Luiz recentemente lançando o seu novo livro, né? E ele é bem humorado, né? Um orador excelente, né? E os livros do Zé Carlos de Luca são livros curtos, né? São conselhos curtos, mas muito bons. O de hoje, que nós vamos estudar, um texto, é o Médico Jesus. Vocês conhecem esse livro? O Médico Jesus? Ok? É um livro que eu aconselho que tem que ser de cabeceira, ok? Muito bom, para quem realmente está buscando evoluir, ok? Muito bem, e o texto que ele nos convida a meditar hoje é mudança de rumo. Porque os ciclos servem para realmente nós mudarmos os nossos rumos. E nós, como espíritos imortais, nós aprendemos já com os nossos irmãos maiores, que o nosso propósito é sempre evoluir. Nós estamos condenados a evoluir. No máximo, nós podemos estacionar, ok? A gente nunca volta, nunca retrograda, como diz o André Luiz, né? Nós estamos condenados a progredir. Então, se nós estamos condenados a progredir nas várias escolas do Pai, e nós vamos entender os mundos como escolas, né? É isso que nós devemos entender. E a Terra é uma escola primária ainda, né? Uma escola de provas e expiações, mas é uma escola importante e é a escola que nós merecemos, ok? Então, tendo isso colocado, nós estamos tranquilos. Não vamos também nos martirizar porque ainda somos pequenos em conhecimento. Nós sabemos que nós somos perfectíveis, não é isso? Não somos ainda perfeitos, mas nós estamos na estrada da perfeição. Por isso que ele nos alerta que nós somos perfectíveis. E aí nos leva a ter mais humildade também, né? A gente saber que nós temos uma caminhada a realizar e que essa caminhada está por nossa conta e risco. Porque nós temos liberdade de agir, não é isso? Por exemplo, nós podemos fazer o convite para vocês. Olha, vem estudar. Mas quem que vai decidir isso? Vocês, né? Cada um de nós tem que decidir por si mesmo, ok? É isso que ele vai falar aqui, no mudança de rumo nesse texto. E para introduzir o texto, ele usa um texto, uma citação de Emmanuel, que diz o seguinte: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação,
Aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, as moléstias do corpo, as doenças que nos atormentam, às vezes, uma existência, são avisos interessantes que nós estamos no momento de mudar? Olha aí. Então, já deu a dica, né? Então, são essas coisas que a gente aprende na doutrina, ok? A modificar o nosso olhar para o mundo. Aí o Zé Carlos de Lucas vai nos esclarecer. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele diz sobre essa situação de Emmanuel. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, já se pegaram nessa situação? Em algum lugar que desagrada, né? Por causa das energias, por causa das pessoas, o ambiente em si. A solução mais lógica é deixarmos esse local. Não é isso? É a gente ir embora. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Não é isso? Vamos corrigir rumo, não é isso? Na enfermidade, gente, ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro de nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Olha só que interessante. Então, doença, todas as doenças, tá? Não só as doenças que já estão instaladas no corpo físico, mas as emocionais, as mentais. O que são? Desequilíbrios. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada. Olha a lógica. Sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida. Faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Olha que interessante essa leitura que o Zé Carlos de Lucas faz das questões, principalmente das doenças que nos afligem tanto. Então ele está dizendo claramente que doenças são desequilíbrios, são avisos de que nós precisamos mudar a nossa rota. Ok? E isso aqui é endossado pelos irmãos espirituais, ok? Nos textos da doutrina. Tá? E essas doenças, às vezes, nós estamos carregando de várias encarnações. Hoje nós estamos sofrendo, às vezes, o reflexo, né? Está refletindo na nossa atual existência e as causas estão lá no passado. Como bem nos esclarece o artigo 5º. O artigo 5º. Olha o vício de linguagem, né? O capítulo 5º. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O doutor ali já lembrou. Constituição. Quinta Constituição. Pois é. Não, é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai discutir as razões de nossas aflições, as do presente e as do passado. Que é um capítulo que eu convido a todos os irmãos lerem, todos vocês que estão assim... atormentados ou preocupados ou sem entender por que as coisas estão ocorrendo com você. Tá? Por que as doenças estão chegando até você? E você não fiz nada nessa encarnação para merecer isso. Né? E é isso que ele vai nos dizer. Então tem que buscar em outro lugar. É isso que o Zé Carlos está dizendo aqui. Então, doença nós temos que acender um alerta porque significa desequilíbrio. Precisamos que nós mudemos a nossa rota. Reflita sobre os seus atos e caminhos. Refletir, gente, é uma coisa que a gente faz muito pouco. Nós devíamos fazer muito mais. Mas a gente só vai fazer isso se nós tomarmos consciência e nos lembrarmos de que nós somos mais do que o corpo. Que nós somos uma unidade pensante, consciente, que está num processo de evolução. É isso que nós somos. Ocupando temporariamente um corpo físico. Mas que o nosso corpo principal é o nosso corpo espiritual. Aí sim, a reflexão, a meditação vai começar a fazer sentido para nós. Essa coisa de nós nos voltarmos para dentro, né? Buscar a interiorização. Por isso que o estudo vai nos dar essa base, vai nos dar essas bases, essas certezas. E com o tempo nós vamos chegar na coisa chamada fé. Né? Agora, sem o estudo, realmente você fica sem base. Aí quando você fecha os seus olhos, você vai para o nada. Né?
como querem os hindus, né? Vai para o nada, meu amigo. Né? Mas o nada não existe. Né? Você vai encontrar você sempre, seus pensamentos que não param, né? Que estão sempre vindo, né? E que estão sempre. Então, nós somos unidades pensantes. E é por isso que ele diz que refletir sobre os nossos atos e caminhos tem que ser uma tarefa nossa de vez em quando. Ok? Sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. Mas a análise tem que ser feita. Não é para se culpar. É para realmente pensar. O que eu tenho feito da minha existência? O que eu tenho feito dessa coisa que nós chamamos vida? Ok? O objetivo. Aí vem o que ele quer com isso. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito. Olha só. Não acabei de dizer que nós somos livres? Que nós temos liberdade? E que o nosso destino é fruto das nossas escolhas? E que, portanto, todo o bem ou todo o mal que nos acontece, nós devemos a nós mesmos? Olha aqui, por isso que ele está dizendo. Então reflita, vamos refletir sobre o que nós estamos fazendo na nossa existência. Então o objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Aquela felicidade relativa que nós já podemos usufruir neste plano, ok? Porque a gente sabe que a felicidade plena somente goza desse tipo de felicidade, os espíritos puros, né? Nós somos ainda espíritos em evolução. Então ele está chamando a atenção para que a reflexão vai nos tornar seres mais conscientes da nossa tarefa existencial. Okay? É lógico, quando ele fala isso, as pessoas todas ficam assim, um pouco arrepiadas e um pouco desconfiadas, porque acham que isso é muito difícil, não é isso? Ou não é? Fala, mas isso é muito difícil, não é verdade? Não sou santo ainda, é claro. Mas ninguém está pedindo para você ser santo. Eles estão pedindo para que nós meditemos na nossa real condição, que é a condição de espíritos imortais. Só isso. Em todas as curas que realizava, Jesus sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, não é isso? Vocês lembram disso? Vá e não peques mais. Não é isso que o mestre dizia quando curava? Vá e não peques mais. Por que ele dizia isso? Isto é, do não voltes a errar. O que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. E eu, novamente volto aqui ao que disse nosso irmão no início. Se nós não aprendermos, nós vamos cometer sempre os mesmos erros, ou incidir nos mesmos erros, não é verdade? Ou não? Estão acompanhando a lógica? Está correta essa lógica? Se nós não aprendermos, nós vamos incidir nos erros várias vezes, provocando sofrimentos, não é verdade? O que nós chamamos de sofrimento, que é a lei do retorno, não é verdade? O retorno sobre nós mesmos. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer, porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Zona de conforto, já ouviu falar? Se acomoda. Ou seja, a gente adquire uma preguiça de sair do local. Né? E é por isso que às vezes, esse convite que a gente faz, às vezes, incomoda muita gente. Ah, não, eu não estou preparado ainda. Né? Ah, eu vou ficar mais um tempo aqui tomando meus passos mesmo, e ouvindo palestras. Depois eu vejo se eu vou avançar. Né? Não estou cobrando nada de ninguém, tá, gente? Eu só estou usando um exemplo hipotético. Porque muitas vezes é assim que nós pensamos. Né? Nós estamos acostumados a receber, né? A querer só receber. Não queremos buscar, nem doar-se. Okay? É essa inércia que nós temos que vencer. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis. Quais são? Consciência e mudança. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa casa, e vocês já deram um passo importante, em busca da cura, buscando melhorar a sua condição física, emocional e mental. Veja, primeiro, você tem que tomar consciência.
dos processos que estão ocorrendo com você. E segundo, mudança. Mudar o seu rumo, ok? E ele vai nos dizer que nunca é tarde para mudar de caminho. Vocês lembram? O Chico falou isso também já uma vez para a gente. Que a gente não podia voltar lá e consertar as coisas do passado, mas a gente podia recomeçar, que a gente podia ter um novo recomeço. Olha aí o ano novo oferecendo essa oportunidade, né? Da gente fazer tudo o que nós não fizemos, programamos, mas não fizemos em 2017. Que agora vamos nos propor a fazer, né? Jesus não desistiu de você. Vocês têm certeza disso? Não? Vocês conseguem teorizar isso? Conseguem visualizar Jesus, o grande companheiro nosso diário, assim, está conosco? Mas sabemos que para Ele estar conosco, nós temos que estar com Ele, não é verdade? Não é sintonia? O Espiritismo nos ensina que a sintonia se estabelece pelo pensamento. Olha aí, então, está certo o José Carlos de Luca quando nos aconselha a meditar, né? A parar algum tempo dos nossos afazeres e refletir, se reconectar, pelo menos algumas vezes, né? No dia ou na semana, se puder, todos os dias, quando a gente levanta, né? E quando nós vamos descansar o nosso corpo físico, porque a gente sabe que nós não descansamos, não é verdade? Olha aí, isso também a gente só sabe se nós estudarmos. O nosso corpo dorme, mas nós não. Nós vamos exercer outras atividades, né? Daí faz todo sentido nós termos pensamentos positivos quando vamos dormir, agradecer o dia que tivemos e pedir ao Pai que nos dê uma boa noite de sono. Sim, faz todo sentido, porque o nosso corpo vai reabastecer as energias físicas e nós vamos nos reabastecer as energias espirituais nos planos espirituais da vida. Olha que bonito, olha que legal a gente saber que nós não dormimos nunca, né? Nesse sentido que a gente fala, né? É lógico que nós descansamos o nosso espírito também, mas não com a mesma frequência que nós descansamos o corpo físico, ok? Tudo isso vai liberando a nossa consciência, vai nos dando mais certeza, vai nos fortalecendo e vai nos dando essa coisa que tanto nós procuramos, que é a fé. É assim que as pessoas falam: eu gostaria de ter fé, mas eu não tenho, não é verdade? Eu gostaria de ter a fé que você tem. É assim que as pessoas falam. Mas eu não tenho. Não tem por quê? Porque não busca construir. Essa fé a gente tem que construir. Ok? Nós temos através do esforço. Exige esforço. Temos que sair da nossa zona de conforto, do comodismo. E por que nós às vezes não buscamos? Porque a gente, não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que às vezes deixar a minha família, né? Eu não estou acostumado a sair de casa nem um dia por semana, à noite, né? Esse é comodismo. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Outra afirmação. Então, a doença é o chamado para voltarmos ao caminho do bem. Por quê? Se a doença é desequilíbrio, o que provoca o desequilíbrio? Se nós andarmos fora do caminho do bem. Não é isso? Contudo não. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você está pronto para a mudança? Olha que interessante. De novo, Jesus está ao nosso lado, pronto para nos atender. Só depende de quê? Nós mesmos. É nós tomarmos a iniciativa de nos conectarmos com Ele, né, na sua energia. É lógico que não estamos falando de Jesus aqui, nós estamos falando de se conectar no bem, né? Se conectar com a mensagem de Jesus, não com a pessoa dele, tá? Okay? Porque nós temos esse Jesus aqui que encarnou entre nós, ficou essa imagem do corpo de Jesus, e às vezes nós temos essa necessidade de fixar toda a nossa mente para facilitar a nossa conexão com essa imagem. Mas nós sabemos que Jesus é um sol, não é isso? Jesus é um espírito puro, né? Então, que vive nas esferas crísticas, e de lá governa o nosso planeta, e governa todas as nossas vidas. Todas as vidas que estão no planeta estão sob a responsabilidade de Jesus. É por isso que nós vamos até Ele, não é isso? Porque sem Ele não se chega ao Pai, não foi isso que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ok?
Faz sentido isso? Por quê? Porque ele é o nosso irmão maior, ok? Então, faz todo sentido, realmente, nós buscarmos a nossa reconexão com a energia, com os ensinamentos que estão contidos no Evangelho de Jesus, porque através da meditação nesses ensinamentos e da prática desses ensinamentos, nós nos reconectamos automaticamente com as falanges que trabalham unidas e unificadas com o Mestre Jesus. Perfeito, meus queridos? Este é o segredo. E aí não precisamos gastar o nosso joelho, né, em longas procissões. Não precisamos ficar fazendo promessas para nenhum santo, não é verdade? Então vocês vão percebendo que vamos nos libertando desses fardos, como bem lembrou Jesus. Ele mesmo dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque o meu fardo é leve, né? O meu jugo é leve, né? Vocês não têm que fazer nada, vocês não têm que carregar cruz, vocês não têm que fazer isso ou aquilo, vocês não têm que me comprarem isso ou aquilo, nada. Vocês têm que apenas trabalharem pela vossa evolução. Quando nós fizermos isso, nós já estamos automaticamente conectados com Jesus e suas falanges do bem e da luz. É por isso que às vezes nós não acreditamos, mas isso é só isso? Mas ao mesmo tempo falamos, mas isso é difícil. Não é verdade? Ah, mas é muito difícil. Eu já tentei ler o Evangelho uma vez. Eu não consigo nem entender o que está escrito ali. Não é assim que a gente fala? Mas você faz um esforço para entender, você busca uma casa para que alguém que avançou um pouco mais no estudo te explique o que significa aqueles ensinamentos de Jesus. Não, eu também não tenho tempo. Não tenho tempo. Né? Então, volta àquela questão. Nós ficamos na nossa zona de conforto. Não é isso? Por quê? Porque realmente exercer a nossa liberdade, exercer o nosso livre-arbítrio, esse é o grande desafio. Exercer essa capacidade que Deus colocou em nossas mãos como seres pensantes, não é muito fácil realmente, quando nos colocamos nessa condição. É por isso que nós temos só 4 milhões de almas espíritas encarnadas, né? Que são esses que estão saindo da sua zona de conforto, não é isso? Estão buscando novos alimentos, estão buscando novos horizontes. Vocês percebem? E é por isso que eles diziam, e Jesus já alertava isso, não tinha nenhuma esperança que o Evangelho fosse recebido em massa, porque o trabalho é feito no coração de cada indivíduo. O trabalho é individual. Ok? E aí tem gente que realmente diz, por que o Espiritismo realmente não é assim uma coisa de massa, né? Que realmente traga essas verdades para todos, e aí todos se libertam e acompanham aquela máxima de Jesus que conhece a verdade e ela vos libertará. Por quê? Porque nem todos estão preparados, ok? Por isso que são só 4 milhões. Não é? Mas todos chegarão. Essa é a grande verdade. Uns mais rápido, outros menos rápido, mas todos chegarão, ok? Só que nós temos que nos dispor, sair realmente, nos sentir incomodados com o que nós já tínhamos e começar a buscar isso que nós constantemente não nos aflige, mas chega a ser realmente uma aflição, que é a busca da paz, a busca dessa felicidade. E nós temos que entender que essa busca é interna. Nada externo vai nos satisfazer. É uma busca interna, por isso que às vezes muitos dos nossos irmãos não conseguem, não é verdade? Buscam preencher esses vazios com coisas externas ou materiais. Às vezes com cultos, nem são coisas materiais, mas cultos, filosofias externas. Sem perceber que a busca é interna, e que o encontro é interno, é o encontro com você mesmo. E é isso que a doutrina vai nos ajudar. Por isso que eu digo para vocês, não basta colar o adesivo de espírita na testa, né? Não vai ajudar nada, não vai entrar por osmose. Nós temos que nos dedicar ao estudo do Evangelho, usando o Evangelho segundo o Espiritismo como ferramenta. Por que a gente aconselha o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque aqui os irmãos maiores, nossos irmãos maiores, que têm maiores conhecimentos da vida integral, já nos
desvendaram, nos deram a chave dos ensinamentos de Jesus, né? Tiraram aquelas coisas esquisitas que foram colocadas em cima dos ensinamentos de Jesus. Nos trouxeram umas coisas mais concretas, né? Numa linguagem mais direta, né? E nós estamos começando a entender com as explicações dos irmãos, ok? Só por isso, né? Senão nós podíamos ir lá na Bíblia protestante, na Bíblia católica, qualquer uma delas, e ler direto lá. Mas geralmente lá fica meio difícil, né? Não temos as chaves para entender, né, aqueles simbolismos todos. Aqui, com o advento do Livro dos Espíritos, essa pleiade de irmãos maiores, que veio até a Terra em nome de Jesus, nos estão abrindo os segredos, né? Nos dando as chaves para nós entendermos os ensinamentos de Jesus. É só isso. Basta que nós agora tenhamos a boa vontade de querer receber esses novos esclarecimentos e colher a verdade contida neles. E aí sim nós vamos descobrir, depois que nós interiorizarmos esses ensinamentos, que realmente Jesus tinha razão. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. Nos liberta do quê? Nos liberta dos preconceitos, nos liberta dos cultos exteriores, nos liberta das necessidades exteriores, ok? Aí nós vamos finalmente entender que tudo que eu preciso está dentro de mim. E que basta eu voltar para o meu interior, que está tudo lá, ok? Isso é o que o Zé Carlos está dizendo hoje, e está nos convidando a gente fazer mudanças de rumo. Principalmente se nós estamos naquele processo incomodado com processos de doenças instaladas em nosso corpo físico, ou no nosso corpo emocional, ou no nosso corpo mental. Okay? Que nós temos são recadinhos que nós precisamos mudar. Ok? Então está aí a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem sirva para a reflexão de todos nós, seja um alimento para a nossa reflexão, é isso que nós nos propomos aqui, né? Não adianta também sairmos daqui e não pensarmos mais nisso que nós conversamos, ok? E aí, que também não avança, não é verdade? Nós temos que, todo momento que surgir a oportunidade, nós temos que meditar sobre esses ensinamentos, né? Pensar sobre eles, ok? E, sempre que possível, ter um livro, né, ao seu lado para ajudar nessa reflexão, ok, meus irmãos? Muita paz a todos, bom ano novo a todos, e que todos tenham alegria e coragem para recomeçar, para mudar, para fazer as mudanças que têm que ser feitas, tá? Muita paz a todos. Então, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma angústia? É verdade, ela perguntou certo, alguma angústia. É a hora, né, de colocar essas. Senão eu vou embora, só volto daqui a uns 15, 20 dias. Né? Outro mês só, né? Acho que sim. Mas virão outros, não fiquem tristes, tá bom? Tem outros. Muito obrigada. Eu que agradeço o convívio com todos vocês que frequentam aqui as terças-feiras, e fiquem na paz, nessa paz de Jesus, a paz que Jesus nos ensinou, ok? Que essa paz só virá com o trabalho, ok? Feliz Natal não, Feliz Ano Novo a todos. Eu estou querendo antecipar, né? Já fica valendo. Tchau, gente, até uma próxima, tá? Fiquem com Deus. Então, arrematando o que o Caetano falou, para a gente começar a fazer as nossas vibrações, a importância da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da leitura do próprio Evangelho do Cristo, né, os 4 testamentos que a gente não conhece. Eu indico a tradução do Haroldo Dutra, que foi direta do grego e tem comentários espíritas, vale muito a pena. E fazer o Evangelho em casa, ativa a leitura, ativa o contato com os benfeitores e ativa em nós o desejo de melhora. É fundamental. Vamos fazer as nossas vibrações, lembrando que nesse momento das vibrações, nós deixamos de lado os nossos problemas, as nossas preocupações, e mentalizamos o planeta, onde cada criatura que nele habita ou que circunda, padecem de dores e angústias, situações dolorosas, muito mais dolorosas do que as nossas. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginando o planeta Terra
na nossa frente. E que na mão a gente traz um cesto de pétalas de flores. Em cada pétala uma vibração de amor, uma vibração de carinho, de esperança, de coragem, de confiança. E essas pétalas vão sendo depositadas em todos os cantos do planeta. Que cada encarnado e cada desencarnado possa receber sob a sua frente, sob a sua fronte, sob o seu coração, uma pétala. E nela esteja depositado os melhores sentimentos que nós temos para ofertar. Que esses sentimentos abracem a cada um, perfumem as memórias, perfumem os sonhos, perfumem a conduta de cada um. Na carne ou fora dela, passando por dores ou não, em aprendizado, em tarefa, em missão, em prova ou expiação, em lugares de dor, nos lares, nas ruas, que todos recebam o nosso amor fraterno, entendendo que Deus dá a oportunidade de sermos úteis. Não importa a situação da pessoa, se está na nossa frente, caiu na nossa mão, é para nós. Que uma pétala muito generosa seja depositada no coração dos nossos queridos e do nosso lar. Que possamos regressar a Ele com muita esperança e encontrá-lo em proteção. E a melhor pétala que temos para ofertar, aquela que colocamos mais carinho, depositamos aos pés e ao coração daqueles que se dizem nossos obsessores, para que eles também recebam muita luz, muita esperança, muita tranquilidade e uma pausa para tanta dor que carregam. Que essa casa receba o nosso abraço fraterno e os benfeitores também, num agradecimento infinito pelo muito que fazem por nós. Graças a Deus. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, bons passes, bons tratamentos a todos, que possamos ter uma semana de muita alegria. Graças a Deus.